A maioria das pessoas vê a Bíblia como, principalmente aqui no Brasil, né, como uma obra coerente, né, que vem direto de Deus, da palavra de Deus. Qual que é a realidade, assim, por trás da construção da Bíblia? A realidade por trás, vamos lá, nós temos o fator de necessidades do período de cada escritor. Então, a composição da Bíblia, quem a compôs, compôs em um tempo, em uma circunstância, em uma cultura, em uma necessidade. Então, você tem os escritores do período patriarcal, a história dos patriarcas. Então, quem escreve o Gênesis, que é o período patriarcal, primeiro que ele escreveu em cima de outros contos lendários existentes, para assim formar-se o livro do Gênesis. E a composição do Gênesis até Deuteronômio, você tem a composição de uma nação, de um povo, de um grupo. Uma preocupação a respeito disso. A respeito do quê? A respeito de quem é o Deus para aquela nação. Essa foi a primeira preocupação, trazer a identidade de um povo em cima de uma divindade. Agora, por trás, hoje, as pessoas dizem: ah, não, a Bíblia foi construída para manipular as pessoas, para conduzi-las para aquilo que as pessoas queriam. Eu não posso generalizar, não posso dizer que o todo foi feito dessa forma. Por quê? Porque a Constituição do Antigo Testamento, nós dizemos que existe a regra do cânon, né? Que é a constituição dos livros, que você escolhe o livro aqui, o livro aqui. Ah, vamos reunir, vamos fazer dessa forma. Só que quando você vai estudar a história da composição do Antigo Testamento, nós não temos uma visão que foi construída para manipular a mente das pessoas. Os judeus nesse período não estavam preocupados com isso, pelo contrário. Se você considerar a história do Concílio de Avni por Yohanan ben Zakkai, em 90 depois de Cristo, ele está enfrentando a destruição de Jerusalém. Em 90 depois de Cristo, quando existe esse concílio, conforme alguns até aceitam, outros não aceitam, esse concílio por Yohanan ben Zakkai, está enfrentando a destruição do templo de Jerusalém. Será que ele estava preocupado em construir o Antigo Testamento para manipular a cabeça das pessoas debaixo de uma destruição de um templo religioso judaico? Dificilmente não, não seria isso, né? Então, o Antigo Testamento é a formação da preocupação religiosa do povo. De você ter aquela vida de santidade, a vida do sacrifício, a vida da oferta, a vida do jugo, né, de tirar, colocar profecias para que as pessoas não pensem, para que as pessoas adorem a Deus, não pensem estar sobre um jugo, mas pelo contrário, servir a Deus da melhor forma possível. Isso é o Antigo Testamento. Agora, já o Novo Testamento é outra historinha. Aí eu poderia até dizer um pouquinho que poderia existir por trás da Constituição do Novo Testamento uma questão de uma política. Por quê? Quando você tem os escritos surgindo do Novo Testamento, vamos ao princípio ali da história do Novo Testamento, você tem a proliferação dos manuscritos, da história, da composição, sendo lendários ou históricos ou mitológicos, etc e tal, mas você não vê uma preocupação política no início da formação do Novo Testamento pelos primeiros pais das igrejas. Os primeiros pais das igrejas que você tem no primeiro século, sendo eles Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, quando você pega os escritos que se tem hoje, da patrística, dos pais pré-nicenos antes do concílio de Nicéia, você não vê um jogo político ali. Você Uhum. vê uma necessidade religiosa. Uma atenção que ainda existe, a atenção em cima das perseguições. O que que seria uma necessidade religiosa, assim? A necessidade religiosa é de uma nova concepção de fé, diferentemente do judaísmo. Porque o Cristo que eles começam a pregar é um Cristo diferente totalmente de um Cristo judaico, das necessidades judaicas. Então eles não estão ali querendo que as pessoas sigam uma visão e uma ótica judaica. Porque se você vai seguir uma ótica judaica, você vai ter que sacrificar animais para o templo. E se você tem que Jesus é o perfeito sacrifício, então você não precisa fazer mais sacrifício algum. Basta apenas aceitar Jesus. Então, uma ótica cristã diferenciada do sistema judaico, que é essa ótica cristã, ela dá início com Paulo. Não é necessariamente maquiavélico, então. Não, a princípio não. Isso pode se tornar depois. Onde eu falei, vamos por partes, não no princípio que você tem o estabelecimento dos pais das igrejas do primeiro século. Você pode ter isso politicamente com a oficialização lá por Constantino, pelo imperador, sim, mas lá para frente. Porque a preocupação até então não era essa. A preocupação que se torna no segundo século são as brigas teológicas. Aí começam os grandes impasses e embates. Se Jesus era Deus ou não. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Nasceu por uma virgem ou não nasceu por uma virgem? Então as pessoas no primeiro século estavam preocupadas com a fé, com a crença das pessoas. Não tinham essas discussões ainda. Não, se você for analisar a patrística do primeiro século, não. Não existiam, Interessante. não existiam essas preocupações. Essas preocupações vão surgir
a partir do segundo século. Que aí você tem Marcião, que aí já muda um pouquinho. Marcião não gostava muito do Antigo Testamento. Tanto que Marcião procurou fazer um trabalho dentro dos evangelhos, tirando tudo aquilo que tinha característica do Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento. Então ele vai eliminando aquilo que ele acha por bem que deveria ser um evangelho puro para ele. Tanto que algumas pessoas dizem que o evangelho de Lucas hoje não é de Lucas, seria o evangelho de Marcião, porque não existem muitas características referentes ao Antigo Testamento. Ordenanças do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que isso é uma característica do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus vai trazer cumprimentos do Antigo Testamento com uma construção, uma sombra do personagem Jesus. O evangelho de Mateus vai falar, isso aconteceu para que se cumprisse, escreveu o profeta Isaías e qualquer outro profeta. Tanto que isso é uma característica do pai da igreja do segundo século, Justino Mártir. É justamente Justino Mártir que vai procurar encontrar Jesus no Antigo Testamento. Já a característica dele. Agora, a preocupação política surge depois. Então você tem os pais do primeiro, uma questão de fé, uma questão de crença, uma questão de ordenar a igreja, colocar pessoas, vamos dizer assim, capacitadas para administrar, como Clemente de Roma. Ele escreve algumas cartas para a igreja de Corinto, o qual Paulo também escreveu. E é justamente Clemente de Roma quem vai endossar que Paulo existiu e que também escreveu algumas cartas. Então você tem o endosso dos pais das igrejas. Então, Clemente de Roma está preocupado com a organização ministerial da igreja. Só para bater um martelo no primeiro século, Fábio. No caso do primeiro século, existiam muitas pessoas que tinham essa fé ou era uma coisa mais... Era menor ainda, né? Nesse sentido de que poucas pessoas estavam convictas ali de que Jesus era o Salvador e tal. E depois, no segundo, terceiro, quarto século, foi se disseminando assim. É difícil de você falar de quantidade, né? A gente pode falar de qualidade. Qualidade, sim. Muitas pessoas que estavam aderindo ao cristianismo tinham excelentes qualidades. E é até difícil porque muitas pessoas, algumas negavam, outras não. Porque você já começa a ter alguns problemas no primeiro século a respeito da matança das pessoas que professavam serem cristãos. Isso você vai encontrar na carta de Trajano a Plínio. Plínio foi historiador e ainda inserido dentro do primeiro século. E você vai ver o apóstolo Pedro escrevendo uma carta, e Plínio foi governador da Bitínia. Plínio jovem ou velho? Plínio jovem. Não Plínio velho, Plínio jovem. Ele vai interagir com Trajano, vai escrever cartas a Trajano a respeito dos cristãos. Uhum. Porque estavam tendo problemas nos templos pagãos em Roma, no período de Trajano. Estava vendo que tinha diminuindo o sacrifício. Pessoas não estavam aderindo mais ao culto ao imperador. E Trajano manda uma carta para Plínio, dialogando a respeito disso. E Plínio fala, será que existem cristãos? E aí parece que Plínio recebe uma informação que existiam cultos dos cristãos, mas camuflado em Bitínia. E ele começa a pesquisar e as pessoas estavam caguetando. Ó, tem uma pessoa ali, parece que é cristão. Aí Plínio chegava, levava a imagem, levava um monte de coisa. Blasfema contra o seu Cristo, fala mal dele, para saber se ele era cristão ou não. E aí Plínio começa a indagar as pessoas. Alguns deixaram de ser e outros sustentaram que eram. E assim morreram. Então acho que mediante, dentro do primeiro século, vamos dizer assim, que as perseguições não era uma perseguição. Era uma questão, vamos dizer assim, local. Não era uma questão ainda regional, debaixo de um decreto. Não, porque o decreto só surge pelo decreto de Décio. Isso em meados de 283 a 284 depois de Cristo. Aí que vão surgir os grandes decretos, aí sim. Aí você tem uma perseguição em massa. Mas então eram questões locais justamente religiosas. Porque o imperador também precisava ganhar. E como que ele ganhava? Ganhava por aquelas pessoas que compravam animal para sacrificar. Aí você tinha os judeus que tinham liberdade de sacrificar ao Deus deles, e não ao imperador. Aí você tem os cristãos que até então não sabia quem eram esses cristãos. Na cabeça de muitos, os cristãos originaram como um braço do judaísmo. Um segmento do judaísmo. Isso nós vamos encontrar na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Chamavam-se seitas do caminho, a seita dos nazarenos. Então, se você tem a seita dos nazarenos, não era como uma religião nova. Era um braço do judaísmo. Assim como existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes e tantos outros. Então, você não tinha uma grande quantidade, você tinha qualidade nesse período. Depois do finalzinho, sim. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.